Os antigos judeus usavam as cinzas e se vestiam até de saco, tipo estopa, para indicar que estavam fazendo penitência. E as cinzas nos lembram também a realidade do pecado humano desde o começo que o Gênesis nos narra. E significa que o ser humano ele é pó. E então ele se lembra nesse tempo da Quaresma que ele, para surgir para uma vida nova, como é o caso da ressurreição, é preciso que ele contemple o seu ser limitado e confie na graça de Deus. E então as cinzas vêm indicar essa realidade do limite humano, mas para confiar na grandeza de Deus. Então, em toda a Quaresma, nós nos colocamos desde o início para a realização desse projeto de Deus em nós, que do pó nos faz surgir para uma vida nova, como é o caso da Páscoa do Senhor. O jejum se coloca dentro dessa também perspectiva da ascese, da exercitação na prática do bem. E então é preciso que nós saibamos renunciar a tantas coisas, até lícitas, para buscarmos as coisas maiores. Numa sociedade de consumo, nós muitas vezes somos motivados à busca só da satisfação pessoal, do prazer. Se nós, no entanto, não fortificarmos a nossa vontade para a busca de valores maiores, nós nos deixamos levar simplesmente pelos instintos. E então a prática do jejum nos favorece para que renunciemos até aquilo que é agradável no momento, para buscarmos coisas maiores. O jejum pelo jejum não leva a nada, mas o jejum para buscarmos o que é o melhor, então nos exercita na prática das virtudes. O jejum é colocado pela Igreja, pela autoridade da Igreja, tradicionalmente, como uma indicação para todos os que podem fazê-lo. Pessoas que tenham de 21 a 60 anos de idade, se estiverem em boa saúde. Quem é doente não está obrigado a fazer jejum. E se quiser fazer algum outro tipo de penitência, uma oração mais intensa, isso substitui aquilo que seria o jejum. E o jejum, ele não é não comer absolutamente nada, mas comer menos, indicando que a pessoa com menos pode, às vezes, ser mais saudável, até na sua saúde física. E então, aquilo que é a abstenção de algo do que é material do alimento, provisoriamente, não fazendo mal à saúde, pelo contrário, faz-nos enriquecer em nossa vontade para querermos nos locupletar, nos encher mais da graça de Deus. Então, é uma espécie de exercitação para trocar uma coisa material para um bem espiritual maior. E assim nós nos preparamos mais para receber esta grande graça da salvação, indicando a Deus que nós queremos é amá-lo sobre todas as coisas. A penitência pela penitência não leva a nada, mas a penitência para uma conversão de vida, como é o caso do jejum, então nos facilita o entrosamento maior com a graça de Deus. Os dias de jejum. A Igreja nos coloca como preceito, como orientação, que o façamos na quarta-feira de cinzas, iniciando a Quaresma o dia todo. E então podemos tomar alguma coisa leve de manhã, um almoço e no jantar comer pouca coisa. Mas quem se acha em saúde suficiente e com possibilidade de fazer um jejum mais intenso, que o faça. E então o significado e o efeito do jejum é justamente esse querer abster-se de algo para aceitar melhor a graça do Senhor. Então o jejum a Igreja nos coloca como um preceito, como uma orientação na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa.
outros dias, se quisermos espontaneamente fazer isso, que o façamos. E aliás, a igreja nos coloca também esta indicação, este conselho de todas as sextas-feiras do ano fazermos um ato de penitência, ou não comer carne, ou se abster de um suco, de um refrigerante, e com isso nós vamos fortificando a nossa vontade na renúncia de algo para que a nossa vontade queira mais se firmar naquilo que Deus nos propõe. A Quaresma, como indica o próprio nome, 40, Quaresma, é um período justamente de 40 dias em que nós nos preparamos para a festa da Páscoa em seguida. E esse tempo nos convida na liturgia da igreja a intensificarmos a nossa oração, fazermos obras de penitência e de conversão, participando do sacramento da penitência ou confissão, e assim também outros tipos de penitência que vão nos engrandecendo espiritualmente para que nos preparemos para celebrar a Páscoa do Senhor. O que é a Páscoa? É justamente a vitória de Jesus sobre a morte. Ele fez a maior penitência, o sacrifício de si, da doação total. Então nós queremos como que seguir os passos de Jesus, para também nos convertermos, nos voltarmos para a realização do projeto de Deus em nossa vida. E nós temos na igreja aqui no Brasil também os livrinhos que preparamos aqui na nossa arquidiocese para as famílias se unirem em oração, meditando na palavra de Deus, discutindo como melhor viver a Quaresma para depois a Páscoa ter um efeito grande em nossa vida. Então há pessoas às vezes ou grupos de famílias que resolvem, por exemplo, se unirem para fazerem um ato de bem a uma pessoa empobrecida. Eu já vi gente que se uniu com a vizinhança para construir a casa para um pobrezinho. Então isso tem um efeito bom na nossa vida, educativo para a alteridade. E hoje nós estamos nesse mundo da subjetividade em que se olha demais o interesse pessoal subjetivo para nos voltarmos ao amor ao próximo. E Jesus veio justamente nos indicar que somente nós temos uma vida de sentido e realizada quando nós damos de nós em bem dos outros. É o que Jesus fez. Então façamos essa preparação dos 40 dias da Quaresma para celebrarmos a Páscoa do Senhor com um resultado muito grande em nossa vida, com uma vida de sentido e de grande amor a Deus e ao próximo. E nós, nesse tempo da Quaresma, na liturgia da Igreja Católica, usamos os paramentos de cor roxa. Temos 4 cores durante o ano e o roxo significa penitência, significa maior introspecção para a vida de oração, para a vida de conversão. Então, nesse tempo, nós, de fato, usamos muitos instrumentos para indicar a nossa conversão, a nossa mudança de vida, saindo do pecado, do egoísmo, de tudo aquilo que traz um convívio desinteressante com o próximo, para sermos pessoas mais justas, mais fraternas, mais solidárias. Então, o roxo nos convida a essa perspectiva da vida nova que a Quaresma nos introduz, para assim depois vivermos a grande alegria no branco da ressurreição de Jesus. Então, nós precisamos sempre de nos voltarmos a um objetivo mais elevado que o próprio Jesus nos coloca. Para isso passamos pela conversão, pela penitência, pela mudança de direção do nosso comportamento. Se fizermos isto, na Quaresma, então vai trazer um grande resultado para a nossa vida espiritual e relacional com os semelhantes, para assim vivermos melhor o projeto de Deus, e a Páscoa, então, será uma verdadeira realidade em nossa vida, para a vida nova trazida por Jesus, a vida plena de um grande amor que nos envolve na causa humana, nessa nossa caminhada existencial.
Durante a campanha da fraternidade, dentro da Quaresma, tradicionalmente na Igreja Católica no Brasil, nós fazemos também a campanha da fraternidade, que é uma maneira prática de a gente olhar para a mudança de vida na prática da fraternidade. A melhor maneira de nos prepararmos para a Páscoa. E então, cada ano nós abordamos um tema, e este ano o tema é justamente Fraternidade e Juventude. E o lema, eis-me aqui, envia-me, do texto de Isaías capítulo 8, versículo 6. E assim, nós focalizamos uma parcela grande da nossa sociedade, que é a juventude, que precisa ser olhada, cuidada, orientada e ajudarmos a que ela exerça o seu papel de protagonismo, de mudança de vida e de mentalidade. Mas para isso a juventude precisa ser preparada, precisa ser apoiada, precisa ser valorizada. E a campanha da fraternidade nos chama a atenção para valorizarmos mais a juventude na sua caminhada, superando a droga, superando a criminalidade, superando a tudo aquilo que derrota o ser humano na sua vida digna. E por isso mesmo, então, nós valorizamos os grupos de jovens, a atuação da juventude na igreja, na escola, principalmente na família e na sociedade. E nós estamos também nos aproveitando para a grande preparação para a Jornada Mundial da Juventude, com o Santo Padre o Papa, que virá ao Rio de Janeiro em julho, de 23 a 27, onde ele falará aos jovens, ao seu coração. E essas jornadas mundiais da juventude com o Papa têm dado um fruto muito grande. E nós estamos então esperando milhões de jovens de todo o mundo no Rio de Janeiro. E nós estamos também acolhendo jovens estrangeiros que vêm. E aqui na nossa arquidiocese nós acolheremos 200 jovens para fazermos uma semana missionária da juventude antes do encontro mundial com o Papa no Rio de Janeiro. Então é um momento forte de contemplação, de valorização e de estímulo da juventude. Vamos fazer bem a campanha da fraternidade usando os livrinhos que a nossa própria diocese elaborou para dar esse enfoque da juventude. E então nós temos jovens em todos os lados. Como os jovens unidos, eles transformam, se unem para o bem. Se unirem para o mal, então é ruim para eles mesmos e para toda a nossa sociedade. Então, nos aproveitamos nesse tempo da Quaresma para nos voltarmos a esta causa do mundo novo que a juventude pode nos trazer, se é a juventude de Cristo, se é a juventude que acolhe o amor de Deus e a Páscoa do Senhor em seu coração, em sua vida e em sua caminhada. E na campanha da fraternidade nós estimulamos a que façamos também um gesto concreto. E em base ao tema juventude, o gesto concreto pode ser como nós estamos valorizando os jovens dentro de nossos lares, como estamos valorizando os jovens na nossa comunidade, na nossa igreja, como valorizamos os jovens na sociedade. E então aí nós podemos, nessa preparação com os livrinhos, discutir uma forma prática de melhor valorizar a juventude. E aqui nós pretendemos, em nossa arquidiocese, fazer com que a união da juventude possa nos ajudar mais em nossas comunidades para fazermos um diálogo verdadeiro entre pais e filhos, entre jovens e a igreja, para que os jovens nos ajudem a ser uma igreja jovem, para realmente indicar para a sociedade que os jovens são o presente da nossa pátria, são o presente da estruturação da vida social para termos mais justiça, mais paz, mais sentido para a caminhada. Oh,
e que todos possam se preparar bem para a Páscoa do Senhor, com uma quaresma vivida com um sentido alegre de voltar-se mais para o Cristo e vivendo no seu amor, que é difusivo para os outros. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Yeah.